Calma. Bom dia! Olá, Boa tarde. boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai apresentar sobre a Era Vargas. E o grupo é composto por mim, Vitor Casagrande, João Pedro Leal Pupim, Guilherme Galvez, José Renato Lima e Pedro Fábio. Pode passar aí. Então, a gente começa falando sobre a divisão dos períodos da Era Vargas. Nele, a gente pode citar o governo provisório, que durou de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 até 1937, e o governo do Estado Novo, que é conhecida pela fase ditatorial de Vargas. Começando pelo governo provisório. Vale citar também que Vargas foi muito importante na história do Brasil e é uma das figuras mais marcantes do século XX. E nesse governo que se estendeu desde a derrubada de Washington Luiz na Revolução de 30 até a Constituição de 1934. Nessa, as primeiras medidas foram a supressão da Constituição de 1891, a dissolução do Congresso Nacional e das assembleias, e Vargas começou a governar por decretos-leis, ou seja, não tinha uma constituição que regia o poder de Vargas. Ele governava diretamente por leis que ele mesmo fazia. Pode passar. Nesse contexto, pode citar de Vargas a nomeação de interventores. O que eram os interventores? Eram que, como os governadores foram destituídos, eles eram eles eram pessoas que ajudaram a ascensão de Vargas até o poder. E muitos participaram do movimento tenentista, que foi um dos pilares da Revolução de 30. Nesse, pelo modelo de Vargas, ele queria anular a política dos coronéis da Primeira República, que ele mesmo chamou de República Velha, sendo esse o início da República Nova. Pode passar. Não, pode passar não. Pera aí. Volta. Aí, nesse período, pode-se citar a criação de ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi liderado por Lindolfo Collor. E o Estado, a partir da criação o Estado começou a mediar os conflitos entre patrões e empregados, sendo esse um governo forte, autoritário e paternalista. Teve a concretização da lei de sindicalização, que foi a liberação da atividade sindical, porém ela tinha um controle estatal através dos sindicatos pelegos, que eram controlados pelo Estado. Ou seja, toda a relação entre o operariado e os patrões era mediado pelo Estado, de modo a tentar conciliar as duas forças políticas. E nesse contexto também surgiram algumas leis trabalhistas, ainda não consolidadas, elas eram também os decretos-leis, porém fez Vargas aproximar-se com o proletariado urbano na política do chamado populismo, que ganhou muita adesão popular pela figura de Vargas. Pode passar aí. Tá, falando mais sobre as leis trabalhistas conquistadas, pode falar-se da jornada de trabalho que foi reduzida, fixada em 8 horas, a regulamentação do trabalho para menores e mulheres, que eram muito explorados antes do governo de Vargas, e também foi colocada em vigor a lei de férias. E quanto ao Código Eleitoral de 1932, o voto tornou-se obrigatório e secreto,
E teve a instituição também do voto feminino, que pode dizer mais uma medida populista de Vargas, que ajudou a crescer sua popularidade em meio à população. Tá, nesse contexto, só introduzindo a fala do Renato, pode dizer que a elite oligárquica do estado de São Paulo ficou revoltada com as primeiras medidas de Vargas, porque estavam descentralizando o poder deles. Pode começar, Renato. Bom, com isso, deu-se início, então, à Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um movimento armado contra Getúlio Vargas. Pode passar. Bom, como o Vitor já introduziu ao tema, né, as causas da Revolução Constitucionalista foi principalmente a descentralização do poder da oligarquia de São Paulo, né, e também a demora para a realização das novas eleições, e também a insatisfação da oligarquia, visto que durante a Primeira República, a oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais detinham de todo o poder político e econômico do Brasil, né? E a partir disso, com a tomada de Getúlio Vargas ao poder e a descentralização do poder de São Paulo, a oligarquia estava perdendo sua hegemonia política e com a interventoria tenentista também. Pode passar. Bom, então, em maio de 1932, ocorreu uma manifestação na Praça da República e essa terminou em tragédia. E os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos em um confronto com uma organização tenentista, que era a Legião Revolucionária. E as iniciais de seus nomes, que eram MMDC, elas tornaram-se símbolo da causa paulista. Pode passar. Então, no dia 9 de julho de 32, a revolta eclodiu. E durante essa revolta houve uma forte campanha de opinião, o apoio de grande parte da sociedade paulista a essa revolução, né, que estavam armando contra Getúlio Vargas. Não houve apoio de outros estados, então foi somente o estado de São Paulo detentor dessa revolução que eles estavam armando. E após 3 meses de combates, os paulistas foram vencidos. Pode passar. Embora eles tivessem perdido essa revolução e o poder de Getúlio Vargas tivesse acabado com o que estavam armando, houve, embora, uma eleição para poder constituir uma Assembleia Nacional Constituinte. Pode passar. E essa Assembleia deu início, então, à construção da Constituição de 1934. E essa assegurava o voto secreto, a justiça eleitoral, o sufrágio feminino, deputados classistas e a inclusão de leis trabalhistas, juntamente também com a nacionalização de riquezas naturais. Começando a parte do governo constitucional de Vargas, temos que, após a promulgação da nova Constituição, que foi eleita que foi escrita pela Assembleia Nacional Constituinte, que foi feita a partir das eleições de 1933, Getúlio Vargas ele é eleito indiretamente para a presidência para um mandato de 4 anos. Ou seja, se começou em 34 ali, para 35, ele teria que ir até 38, que seria onde aconteceriam as outras eleições. Governo constitucional. Só que é interessante a gente incluir e observar que nesse momento a gente vai ter a participação de grupos nacionais e de partidos políticos com ideias de governo mais numa ideia nacional, porque se a gente vai analisar, os partidos, principalmente do período da República Oligárquica, eles são principalmente relacionados às elites agrárias, então, consequentemente, vão ser políticas regionalistas. Então, você vai ter o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, só que nesse momento você vai ter o surgimento de 2 fortes ideias de âmbito nacional. A primeira delas é a Ação Integralista Brasileira, A e B,
que é um partido político de ideologia fascista, que vinha muito forte lá na Europa e, consequentemente, vai influenciar em outros lugares do mundo. Na Europa, vários movimentos, o fascismo, o nazismo, o falangismo, lá em Portugal também. E é interessante que você tenha a saudação deles, assim, tal como Hitler vai ter a dele, Heil Hitler. Aqui no Brasil você vai ter a Anauê, que é uma referência nacional, que demonstra a forte brasilidade desse partido, que é uma referência aos índios, que era uma representação do que é nacional. Daí o lema, Deus, Pátria e Família, símbolo o sigma, assim como o nazismo tem a suástica, aqui vamos ter o sigma no Partido Integralista na Ação Integralista Brasileira, e o líder é o Plínio Salgado, que ele vai ter uma forte participação nos meios literários, intelectuais, por conta da sua participação na Semana de 22, Semana de Arte de 22, porque ele vai fazer poemas que vão ser lidos lá e, aliás, vai participar depois de movimentos literários do Brasil Verde, se não me engano. Agora, o outro movimento também com essa ideia mais nacional de política é a Aliança Nacional Libertária, que depois na ditadura, por exemplo, em homenagem a eles, vai ter a Aliança Libertadora Nacional, mas nesse momento é a Aliança Nacional Libertadora, que é uma frente política antifascista, logo vai ser a anti-AIB, que é liderada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. O líder é o Luiz Carlos Prestes. É interessante de falar do Luiz Carlos Prestes, porque você vê que ambos esses movimentos eles surgem, na verdade, tem fortes raízes no movimento tenentista que teve na década de 20, tanto que você vai ter a Coluna Prestes, que depois ele vai ser do PCB, e tem vários outros integralistas também que vieram dos tenentistas. Então esse movimento, na verdade, vai ser a raiz desses dois movimentos que tem um planejamento mais nacional, e são propostas de esquerda, como, por exemplo, reforma agrária, estatização de empresas internacionais que estão no Brasil, e ela é declarada ilegal em 1935, depois da intentando comunista. Assim como a AIB também vai ser depois de 1937. É justamente isso que a gente vai tratar agora, que é da intentona comunista. Aqui temos uma foto do combate entre tropas do governo e rebeldes na intentona comunista, no Rio de Janeiro. E foi uma tentativa de revolução comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, revoltas em unidades militares Natal, Recife e Rio de Janeiro, e fracasso, falta de apoio e de falta de organização de apoio popular. É claro que no Rio de Janeiro a gente já sabe que ela foi combatida e conseguiram parar ela, mas, por exemplo, se você vai lutar em Natal, eles realmente tomaram a cidade e ficaram lá por 2 dias até chegar nas tropas nacionais. Só que é um movimento que não foi organizado. Quando você vai vir em Natal, eles vão fazer saques de muitas lojas, e boa parte da população ainda vai participar desses saques, mas eles ficam quase que em um período de festa mesmo, nesses 2 dias. Até que chega o movimento, a Guarda Nacional, que simplesmente para tudo lá e depois volta ao normal. Então não tem. Você mostra que não tem. Você vê que não tem uma organização tão forte desses movimentos. Após a intentona comunista, o governo desencadeou violenta perseguição aos opositores, que é o que eu já tinha tratado, que teve a proibição do partido do PCB e da Aliança Nacional Libertadora, e prisões, torturas e desaparecimentos, que vai ser características que marcam governos Vargas. Luiz Carlos Prestes e Olga Benária são presos no Rio de Janeiro. Olga depois ela vai ser extraditada, ela era uma judia, extraditada para a Alemanha, vai ficar em campos de concentração enquanto ela estava grávida. Vargas usava o discurso da ameaça comunista para obter, junto ao Congresso Nacional, ampliação de seus poderes. E assim, pode parecer que era simples discurso, mas depois de uma intentona comunista, é um discurso forte que vigora, principalmente na mídia, assim, que vai tratar isso com um tom ameaçador contra a ordem nacional. Tanto que autoridades militares divulgam a descoberta do Plano Collor, que era um suposto plano comunista internacional para tomar poder no Brasil, que, assim, olhando para trás, a gente já sabe que foi uma farsa. Porém, no momento, após 2 anos de uma intentona comunista, às vezes não parecia assim tão distante da realidade possível,
mas na verdade ainda a gente sabe que foram uma farsa montada por militares ligados ao integralismo, principalmente uma organização do general Olímpio Mourão Filho, e também é muito ligado também à própria pessoa de Vargas, porque, aliás, teve muitos guardas pessoais de Vargas que eles eram ligados ao movimento integralista. Em novembro de 1937, com o apoio da cúpula das Forças Armadas, Getúlio aplica um golpe de Estado que a justificativa foi justamente a partir desse plano Collin, que mostrava que seria importante uma ditadura na época justamente para a questão da ordem nacional, tal qual foi um discurso utilizado depois em 64 pela ditadura militar. Mas também foi essa justamente a argumentativa anticomunista, que também foi o que lhe garantiu o poder no Estado Novo, que vai começar a partir de agora, que ele vai tomar o poder. Só complementando, vale lembrar que Vargas, pela Constituição de 1934, não poderia se reeleger. Então, esse foi um movimento político que ele conseguiu para se manter no poder, porque ele não queria sair, de fato. E isso é explicitado nessa charge, que fala que ele deu um golpe nele mesmo, mas foi só para ele conseguir se manter ainda no poder. Pode passar. Então, assim como o Pedro falou, Vargas ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional e impôs o fechamento do Legislativo, e ele substitui a Constituição de 1934, como o Vitor complementou, porque ele não ia poder se reeleger. E assim ele começa um governo ditatorial, denominado Estado Novo. E ele outorga a Quarta Constituição Brasileira. O Estado Novo tem essa nova Constituição, que é denominada Polaca. Ela apresentava muita semelhança com a dos regimes autoritários europeus, com o Congresso Nacional fechado e rigorosas leis de censura. Os partidos políticos são eliminados e a perseguição aos opositores. Isso faz com que Vargas faça um apelo à massa da população. O governo estadual, o Vargas vai legislar por meio de decretos-leis, e o governo estadual é assumido por interventores, nomeados por Vargas. Isso é feito para ele conseguir manter a influência dele no país inteiro e conseguir controlar qualquer mobilização que começar a ser contra o governo dele. Pode passar. Um segundo, só comentando uma questão interessante sobre essa Constituição que ele foi aprovada, a nomenclatura polaca, na real, você vai ver que ela é dita principalmente por opositores, porque polaca, além dessa questão da Constituição polonesa, também faz referência às prostitutas de São Paulo vindo da Polônia, que eram justamente chamadas de polaca. Então é um tom meio irônico de opositores em relação a essa Constituição. Massa. Aí teve o evento da Putz Integralista, que foi militantes integralistas atacam o palácio do governo para a tomada do poder. Eles tentaram assassinar o Vargas para tirar ele do poder, mas eles foram mortos pelas tropas do governo. Pode passar. Vargas também criou a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um instrumento muito semelhante com o da Alemanha nazista, que era um órgão responsável pela produção e espalhar propagandas do governo, de modo a só falar das partes positivas do governo para a população. E, ao mesmo tempo, ele censura informações contra ele. Então, é uma forma de alienar mesmo a população para ele conseguir ser um líder carismático diante do povo. E foi tipo, uma estrutura fundamental para ele manter o regime da ditadura. E essa valorização do líder tem um caráter fascista e populista. Pode passar. Não, pô. Amigo, eu tô apresentando aí, só que eu tô mutado. Pode passar. Caralho. Nossa, eu fiz merda. Bom, continuando nessa onda aí da difusão de Vargas, de seu governo, a gente pode notar fortemente
os principais ideais pregados por ele nessa propaganda. Nessa, por exemplo, nós vemos Vargas com seu belo sorriso olhando para as crianças que seriam o futuro da nação. Vargas pregava uma educação nacionalista que colocasse na cabeça das crianças que elas deveriam crescer e trabalhar para fortalecer o seu país, sempre olhando para cima e tendo como referencial o seu grande líder que estaria sempre ali para cuidar deles. Pode passar. E não havia um jeito melhor de fazer isso, principalmente para atingir em massa de verdade a população, do que o rádio. Como a gente pode ver nessa foto bem meramente ilustrativa, as famílias antigamente reuniam-se ao redor do rádio para escutar o que ocorria pelo país. Vargas criou o famoso programa A Hora do Brasil, aquele programa que todos nós ouvimos diariamente para saber o que acontece no nosso país, e nessa época era fortemente influenciado por Vargas. Vargas difundia o que ele fazia de bom apenas, ele não difundia o que ele fazia de ruim, como uma bela estratégia de manipulação ideológica da população, e a população ficava simplesmente maravilhada, porque não é possível que só tinha belos feitos nesse governo, e o povo começou até a ter uma simpatia por Vargas, principalmente pelo uso do rádio, da difusão em massa de uma propaganda ideologicamente direcionada. Pode passar. Bom, populismo, você pensa em Vargas, você pensa em populismo. Vargas instituiu o populismo desde que ele chegou no governo, pelo seu governo provisório, que o Vitor já iniciou, por conta de todas aquelas leis trabalhistas, daquela reconciliação, de estar do lado do trabalhador. Vargas fazia essa manobra, que ele se apoiava nas massas para ter sempre aquele apoio popular, para ele ter uma legitimidade do seu governo sempre. Essa figura paternalista que Vargas acabou por se tornar, lhe conferiu a alcunha de pai dos pobres. Porém, Vargas, nós sabemos disso, Vargas não simplesmente era pai dos pobres, e muitas vezes essas políticas paternalistas que se diziam de trabalhadores, muitas vezes, como é que eu posso dizer, refreavam os trabalhadores e davam certamente alguns benefícios também para as elites empresariais, por exemplo. E isso também lhe deu a alcunha de pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele não negligenciava os empresários, cerceando algumas ações trabalhistas em benefício de todos. Seguindo, pode passar, por favor. Bom, muito daquilo que eu falei no começo sobre a educação que Vargas prezava nas crianças, ele prezava no Brasil inteiro. É uma ideologia do governo que ele prezava que o Estado Novo, os trabalhadores tinham que andar juntos, os trabalhadores formavam um país forte, e Vargas se mostrava aparentemente muito a favor dos trabalhadores. Ele zelava pelos trabalhadores, criava suas leis para dar esse sentimento de importância da classe trabalhista, que fazia bastante tempo que acho que teve um papel muito importante na história desse país, e Vargas deu uma valorização para eles de um nível que nunca antes tinham recebido, e isso de fato agradou muito a população, principalmente essa classe que compõe a nossa força de atuação no Brasil. Pode passar. Bom, a principal doutrina de Vargas não surgiu apenas no Estado Novo, porém não surgiu com o Estado Novo, porém foi no Estado Novo que a gente pode dizer que atingiu seu auge, assim, porque foi o período que Vargas estava com maior liberdade para atuar, podemos dizer assim. O corporativismo basicamente se baseava numa conciliação entre as duas principais influências do país, os trabalhadores e os empresários. Vargas assumiu o papel de árbitro e mediador nesse cenário, baseado muito, uma analogia muito semelhante à de Benito Mussolini, na Itália, com a sua famosa Carta del Lavoro, lá na Itália, com a sua ideologia fascista. O corporativismo de Getúlio basicamente buscava fazer os trabalhadores se sentirem importantes com algumas de suas leis, com seu direito à sindicalização, porém não com tanta liberdade, a ponto que, desse modo, os empresários também sempre levassem nunca saíssem desfavorecidos, entendeu? Getúlio Vargas nunca tentou agradar unicamente apenas um lado,
e por isso mesmo que eu citei anteriormente sua famosa alcunha, pais pobres, porém mãe dos ricos. Pode seguir. Políticas públicas de Getúlio, nós vemos aí o DASP. O DASP foi basicamente uma, uma reorganização da burocracia estatal. Vargas criou, ele instituiu a meritocracia nos serviços públicos, ou seja, a necessidade de, para você se tornar um funcionário público, você deveria fazer um concurso. Vargas criou os fiscais do serviço público para fiscalizar quem estava cumprindo sua função e aumentou a eficiência dos serviços públicos em geral. Isso passava para a população uma ideia, pô, esse governo é organizado, entendeu? Tipo assim, o aparato público funciona, isso passa uma impressão para a pessoa comum que precisa recorrer ao Estado em algum momento da sua vida por algum serviço e ver como é eficiente, bem atendido, isso contribui ainda mais para a imagem de Getúlio como um bom gestor desse país, apesar de seus apesares. Em 1943, ele cria a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é basicamente, ele reafirma, reitera todas aquelas leis trabalhistas que o Vitor já citou anteriormente, e essa CLT é meio que o marco de Vargas, é meio que o símbolo de, pô, aqui ele está consolidado todos os seus direitos escritos, ninguém mexe mais em você, e os trabalhadores ficaram muito felizes com isso, reiterando sua importância, o sentimento de importância que eles sentiam nesse governo. Seguindo, pode passar. Política econômica, Getúlio Vargas, seu pai da industrialização brasileira, foi com ele que a gente realmente deu esse start nesse boom industrial, não um boom industrial, mas enfim, uma política industrial, principalmente investimento das indústrias de base, siderúrgica principalmente, com protecionismo estatal muito forte. Seguindo. Saída de Vargas. A decadência do Estado Novo passa-se principalmente pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil lutou ao lado das democracias contra regimes totalitários. Porém, o Brasil era um regime totalitário. Então as coisas só acontecem no Brasil mesmo. Os militares voltaram da guerra, vendo aquele negócio das democracias, o Brasil lutando ao lado de democracias, e a pressão para um governo constitucionalista voltou muito forte nesse pós-guerra e acabou vencendo a ditadura de Vargas quando eles retornaram. E agora, com o fim da Era Vargas, a gente vai começar a leitura do nosso texto. O governo Vargas destaca-se, dentre outros aspectos, pelo desenvolvimento de uma política industrial nacionalista, buscando romper com a excessiva dependência econômica brasileira. Dessa forma, no contexto da Segunda Guerra Mundial, no qual houve a necessidade de criar as chamadas indústrias de substituição das importações dos produtos até então fornecidos pela Europa e pelos Estados Unidos, que foram prejudicadas pelo conflito, Getúlio realizou uma reformulação do frágil parque industrial brasileiro, promovendo um grande investimento nas indústrias de base. Pode-se dizer que a política varguista obteve êxito, a exemplo da criação de grandes empresas estratégicas, como a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, 1942, Fábrica Nacional de Motores, 43, e a Companhia Nacional de Álcalis, 43 também, o que revela o esforço empregado para concretizar o início da industrialização do Brasil por parte do Estado. Contudo, com o advento do neoliberalismo no Brasil, principalmente na década de 1990, a maioria das empresas foi privatizada a fim de reduzir o papel do Estado, o que acabou por aumentar a dependência econômica brasileira no âmbito da globalização. Não há como escrever um texto sobre Vargas e não citar suas leis trabalhistas um pouco mais a fundo. Como leis trabalhistas principais, podemos citar a carteira de trabalho, salário mínimo, regional, é claro, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas, jornadas de até 8 horas, direito à previdência social e a regulamentação do trabalho da mulher. Uma coisa que é importante citar nessa regulamentação é que acabou tendo um efeito um pouco adverso, que acho que não foi muito bem calculado pelo governo, que com salários semelhantes ocorreu uma demissão um pouco grande de mulheres por causa daquela ideologia patriarcal da época, que homens podiam fazer mais produtividade. Essa jogada não teve muito êxito, mas foi um marco importante pelo direito das mulheres, que aos poucos ganhavam cada vez mais espaço.
E Getúlio precisava romper com as heranças rurais e uma das perspectivas foi por meio da valorização dos monumentos citadinos, o que se deu com o reconhecimento da importância de conjuntos que compõem as urbes brasileiras. Um exemplo disso foi que em 12 de julho de 1933, pelo decreto 22.928, a cidade de Ouro Preto foi erigida monumento nacional, na busca de ampliar a atuação governamental junto ao patrimônio brasileiro. Vargas promulga o decreto número 24.735 em 14 de julho de 1934, destinando ao Museu Histórico Nacional a prerrogativa de responsabilidade junto ao patrimônio, este que no caso incendiou. Dessa forma, em favor da preservação da memória nacional, destacamos na Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, que deu nova organização ao Ministério da Educação e da Saúde Pública, que em seu artigo 46 cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No final do ano, em novembro, às vésperas do Estado Novo, foi assinado o decreto de lei número 25, que passou a regulamentar a preservação do patrimônio brasileiro edificado, um importante e atual instrumento de preservação que ainda hoje cuida para manter registros históricos patrimoniais de outras épocas.